Milionário. Descobre que sua esposa é estéril. Então uma mulher lhe dá 3 filhos em uma reviravolta que ninguém esperava. Deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo histórias que vão aquecer seu coração. O relógio de mármore sobre a lareira marcava o passar das horas, cada tic-tac ressoando como um lembrete cruel do vazio que consumia a casa dos Almeida. Helena estava sentada em um canto da sala, os dedos entrelaçados, apertando-os com tanta força que as juntas estavam brancas. Ela tentava esconder o tremor que a dominava, mas seus olhos, inchados e vermelhos, traíam sua fragilidade. Miguel, com seu terno impecavelmente ajustado, caminhava de um lado para o outro, a mandíbula cerrada, como se qualquer palavra pudesse destruir o frágil equilíbrio entre eles. A noite havia caído, mas a escuridão parecia mais densa dentro da casa do que fora. "Eu só não entendo", disse Helena, sua voz tremendo enquanto as lágrimas ameaçavam cair novamente. "Por que isso está acontecendo comigo? Eu fiz tudo certo, Miguel. Fizemos tudo certo. Por que não podemos ter um bebê?" Miguel parou abruptamente e virou-se para encará-la, seus olhos repletos de tristeza. Ele queria dizer algo, qualquer coisa, para aliviar a dor que via no rosto dela, mas não havia palavras. O silêncio entre eles era um abismo. Ele sabia a resposta, e ela também. Mas cada vez que a realidade era dita em voz alta, ela parecia ainda mais brutal. "Helena", ele finalmente disse, sua voz carregada de pesar. Ele se aproximou, ajoelhando-se à frente dela para segurar suas mãos. "Nós tentamos de tudo. Você não pode continuar se culpando." "Mas é minha culpa", ela sussurrou, a voz quebrando enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. "Eu sou o problema, Miguel. Meu corpo não funciona como deveria. Como eu posso não me culpar por isso?" Ele apertou as mãos dela com força, seus olhos se enchendo de lágrimas. Ele nunca havia visto Helena tão vulnerável, e o peso de sua dor o consumia também. "Você não é culpada por isso. Nenhuma de nossas escolhas muda o que aconteceu. E você precisa lembrar que eu não estou aqui por isso. Estou aqui porque amo você. Nada mais importa." Mas Helena balançou a cabeça, desviando o olhar. "Importa para mim", ela respondeu, quase em um sussurro. "Eu queria te dar uma família. Queria ser suficiente." Miguel sentiu como se uma faca estivesse atravessando seu peito. Ele queria desesperadamente arrancar essa culpa dela, mas sabia que palavras não seriam suficientes. Em vez disso, ele a puxou para um abraço, segurando-a como se pudesse mantê-la inteira com seus braços. Mas, no fundo, ele também estava quebrado. Enquanto o casal enfrentava sua dor, do outro lado de Salvador, na Bahia, Mariana Santos estava terminando mais um exaustivo turno no hospital. Suas pernas doíam e seus ombros estavam tensos, mas ela sabia que não podia descansar ainda. Sua filha, Sofia, a aguardava na casa da vizinha. Desde a morte de seu marido, João, em um trágico acidente de carro, Mariana vinha se desdobrando para sustentar a filha e manter a casa. A dor da perda ainda era recente, mas a vida não lhe dava o luxo de parar. Quando finalmente chegou em casa, encontrou Sofia dormindo no sofá. Os cachos da menina estavam espalhados pelo travesseiro, e sua expressão serena era um contraste com o caos que Mariana sentia por dentro. Ela se ajoelhou ao lado da filha, passando os dedos delicadamente por seu cabelo. "Vamos sobreviver, querida", sussurrou, sua voz carregada de amor e determinação. "De alguma forma, vamos sobreviver." Na manhã seguinte, o destino começou a tecer seu fio invisível. Durante uma festa beneficente organizada por um hospital infantil em Salvador, Miguel e Helena participaram com o objetivo de se distrair. Helena, desesperada para encontrar algo que preenchesse o vazio que sentia, viu nas causas filantrópicas uma forma de tentar recuperar o controle sobre sua vida.
Mariana também estava lá, convidada como uma das homenageadas por salvar a vida de uma criança em estado crítico. Ela não esperava ser apresentada a Miguel e Helena Almeida, figuras quase mitológicas no círculo social em que estavam. "É um prazer conhecê-los", disse Mariana, estendendo a mão para Helena com um sorriso caloroso. Mesmo cansada, ela mantinha uma energia que parecia contagiante. Helena, embora educada, sentia algo estranho na forma como Mariana se portava. Aquela mulher parecia ser o oposto dela, cheia de força, de propósito e completamente viva. "Você trabalha com crianças?", perguntou Helena, tentando mascarar sua vulnerabilidade com curiosidade. "Sim, sou enfermeira pediátrica. Trabalho com crianças em situação crítica", respondeu Mariana. Havia um brilho em sua voz quando falava do que fazia, algo que Helena não pôde ignorar. Por um instante, sentiu uma pontada de inveja. Mesmo enfrentando suas próprias dificuldades, Mariana parecia irradiar algo que Helena desejava profundamente. Miguel, que havia se afastado para atender a uma ligação, voltou à mesa no momento em que as duas mulheres riam timidamente. Algo em Mariana o intrigava, mas ele não conseguia definir o que era. Helena, no entanto, sentia que algo naquela mulher era exatamente o que ela precisava. Uma amiga, um exemplo, alguém que não estava quebrado. Nas semanas que se seguiram, Helena tomou a iniciativa de se aproximar de Mariana. As duas começaram a passar tempo juntas, trocando confidências aos poucos. Em uma tarde tranquila no bairro do Rio Vermelho, enquanto compartilhavam uma xícara de café em uma pequena cafeteria com vista para o mar, Helena finalmente desabafou sobre suas lutas com a infertilidade. Mariana, sempre atenta, ouvia com empatia, mas Helena percebeu um desconforto sutil na amiga. "Está tudo bem?", perguntou Helena curiosa. "Você parece distante." Mariana hesitou por um momento antes de suspirar profundamente. "Helena, eu descobri recentemente que estou grávida." O coração de Helena parou por um instante. As palavras de Mariana eram uma surpresa, mas foi o que veio a seguir que realmente a deixou sem palavras. "São gêmeos." A sala mergulhou em um silêncio espesso, enquanto Helena tentava processar o que acabara de ouvir. Algo dentro dela mudou naquele instante, algo que ela ainda não conseguia nomear. O destino havia acabado de entrelaçar as vidas das duas mulheres de uma maneira que nenhuma delas poderia prever. Helena congelou. As palavras de Mariana ressoavam como um eco infinito em sua mente, cada sílaba cravando-se como uma adaga. Grávida. Gêmeos. Por alguns instantes, o mundo pareceu girar mais devagar. O som do café fervendo no balcão ao lado soava distante. A xícara tremia levemente em suas mãos, e Helena precisou se esforçar para manter a compostura. Mariana, por sua vez, percebeu a reação, mas não conseguia medir o que significava. "Gêmeos", Helena murmurou, mais para si mesma do que para Mariana, seus olhos fixos no vazio. Ela tentou sorrir, mas o gesto era frágil, quase trêmulo. "Isso é uma bênção, não é?" Mariana hesitou. Estava claro que a conversa havia tocado um nervo exposto em Helena. Sem entender completamente o contexto, tentou amenizar. "Sim, acho que é. Mas confesso que estou um pouco assustada. Não esperava isso, ainda mais com tudo o que aconteceu na minha vida recentemente." Helena inclinou-se ligeiramente para a frente, os olhos agora fixos em Mariana, cheios de algo que beirava a obsessão. "Você se sente preparada? Quero dizer, criar duas crianças sozinha deve ser muito difícil. Você tem suporte? Família por perto?" Mariana respirou fundo, seu sorriso vacilando. "Tenho alguns amigos que me ajudam, mas é como você disse, será difícil. Ainda estou processando tudo. Minha prioridade é a Sofia, minha filha. Agora, com mais 2 a caminho, sinto como se estivesse tentando correr uma maratona sem saber onde fica a linha de chegada." Helena assentiu.
mas seu olhar não se desviava. Dentro dela, pensamentos conflitantes começavam a tomar forma. A dor crua de sua incapacidade de gerar filhos misturava-se a uma esperança insana e desesperada, algo que ela mesma não conseguia articular. Mariana parecia ser tudo o que Helena não era: fértil, resiliente e capaz de criar vida mesmo em meio ao caos. E naquele momento, um pensamento nasceu dentro de Helena. Um pensamento que cresceria até dominar tudo. Naquela noite, Helena compartilhou a conversa com Miguel. Ele estava sentado no escritório, imerso em documentos e e-mails, quando ela entrou, fechando a porta atrás de si com firmeza. Sua expressão era intensa e Miguel sabia que algo estava por vir. Mariana está grávida, ela disse abruptamente, sem rodeios. Miguel levantou os olhos do monitor confuso. Mariana, a enfermeira que você conheceu? E por que isso é relevante para nós? Gêmeos, continuou Helena, ignorando a pergunta dele. Ela está grávida de gêmeos, sozinha, com dificuldades, e eu não consigo parar de pensar nisso. Miguel fechou o notebook, a tensão no ar crescendo. Helena, eu entendo que você está passando por muita coisa agora, mas isso não tem nada a ver conosco. Helena avançou, suas mãos apertando os braços da poltrona de Miguel. Como pode dizer isso? Como pode agir como se fosse só mais uma coincidência da vida? Miguel, talvez isso seja um sinal. Talvez essa seja a chance que estávamos esperando. Miguel franziu o senho, tentando entender onde ela queria chegar. Está sugerindo o que exatamente? Que tomemos as crianças dela? Helena, isso é insano. Não estou dizendo que as tomemos, retrucou Helena, sua voz tremendo de emoção. Mas e se nós pudéssemos ajudá-la, apoiá-la? Talvez ela considerasse nos deixar criá-los. Ela está sobrecarregada, Miguel. E nós temos tudo para oferecer. O silêncio que se seguiu foi pesado. Miguel sabia que Helena estava desesperada, mas a ideia parecia absurda. Ele tentou acalmá-la, mas no fundo sentiu uma pontada de desconforto. Algo em seu olhar lhe dizia que Helena não deixaria essa ideia morrer facilmente. Nas semanas seguintes, Helena começou a se aproximar ainda mais de Mariana, oferecendo apoio emocional e material. Levava refeições à casa dela, fazia visitas frequentes e até cuidava de Sofia em algumas ocasiões. Mariana, sem perceber a extensão dos planos de Helena, começou a confiar nela, acreditando que havia encontrado uma amiga genuína em meio ao caos de sua vida. Certa tarde, enquanto Mariana descansava no sofá com Sofia, após um longo dia, Helena apareceu com uma sacola cheia de roupas para bebê. Eu sei que é cedo, disse ela com um sorriso radiante, mas não pude resistir. Olha esses macacõezinhos, perfeitos para dois. Mariana riu, mas havia um leve desconforto crescendo. Você realmente não precisava fazer isso, Helena. Mas obrigada, de verdade. Eu só fico sem jeito com tanta generosidade. Bobagem, respondeu Helena, afastando o comentário. Você é incrível, Mariana. Está criando a Sofia sozinha e agora vai trazer 2 bebês ao mundo. Se alguém merece ajuda, é você. Embora as palavras fossem reconfortantes, havia uma intensidade nos gestos de Helena que Mariana não conseguia ignorar. A maneira como ela olhava para sua barriga, como se estivesse contemplando algo mais profundo, deixava-a inquieta. Mariana decidiu ignorar os instintos por enquanto, acreditando que Helena estava apenas empolgada. Enquanto isso, Miguel assistia à obsessão de Helena crescer e começou a se sentir cada vez mais desconfortável. Ele tentou abordá-la várias vezes, mas Helena se fechava, defendendo sua nova amizade com unhas e dentes. Para ela, Mariana era uma oportunidade única, um fio de esperança em meio à escuridão. As coisas chegaram a um ponto de ruptura quando Helena, sem consultar Miguel, convidou Mariana para jantar em sua casa no Horto Florestal. A noite parecia começar bem,
com risadas e histórias trocadas, mas tomou um rumo inesperado quando Helena, quase casualmente, sugeriu que Mariana considerasse outras opções para os bebês. Quero dizer, você já tem a Sofia, disse Helena, sua voz doce, mas carregada de intenção. E gêmeos são tão intensos. Já pensou no quanto será difícil cuidar de todos eles, sem falar no custo? Mariana, embora surpresa, tentou disfarçar sua reação. Sim, já pensei muito sobre isso. Mas eles são meus, Helena. Eles são minha família. Não importa o quão difícil seja, vou dar um jeito. O sorriso de Helena endureceu por uma fração de segundo antes de voltar à suavidade usual. É claro, Mariana, eu entendo. Só quero que saiba que, se algum dia precisar de ajuda, bem, estamos aqui. Miguel observava tudo em silêncio, mas sabia que a obsessão de Helena estava tomando proporções perigosas. Quando Mariana foi embora naquela noite, ele confrontou a esposa. Isso tem que parar, Helena. Você está cruzando limites. Ela confia em você e você está manipulando a situação. Helena virou-se para ele, os olhos brilhando de lágrimas e frustração. Manipulando? Não vê que essa pode ser nossa única chance de ter uma família? Não vou desistir, Miguel. Não posso. Helena intensificava seus esforços com uma determinação assustadora. A cada dia que passava, aparecia na casa de Mariana com desculpas cada vez mais elaboradas para justificar sua presença. Sempre trazia algo, presentes para Sofia, sacolas de supermercado cheias de itens caros ou uma simples desculpa de estava passando por aqui. O sorriso no rosto de Helena era impecável, mas sua insistência começava a se tornar incômoda. Mariana, sempre educada e desconfiada, tentava retribuir a gentileza com gratidão, embora cada vez mais sentisse uma pontada de desconforto que não sabia explicar. No início, Mariana interpretava tudo como uma tentativa de amizade. Afinal, Helena parecia estar realmente interessada em ajudar, mas, com o tempo, algo em sua abordagem mudou. Cada visita parecia vir com perguntas sutis, quase imperceptíveis, sobre os gêmeos. Já escolheu nomes? Ou você tem ideia de quanto custa criar 2 bebês ao mesmo tempo? O tom era sempre casual, mas havia um subtexto inquietante em cada frase. Mariana respondia com vagos sorrisos e frases curtas, sentindo que talvez estivesse exagerando em sua desconfiança. Mas conforme os dias passavam, as visitas se tornaram ainda mais frequentes e a presença de Helena cada vez mais difícil de evitar. Uma tarde, enquanto Mariana descansava no sofá com Sofia ao seu lado, Helena chegou sem aviso. Batidas leves na porta ecoaram pela casa, seguidas de um "eu trouxe algo para você", antes mesmo que Mariana pudesse abrir. Quando a porta se abriu, Helena entrou com sua habitual elegância, carregando uma sacola de presentes e um sorriso que parecia ter sido calculado milimetricamente. "Espero não estar incomodando", disse Helena com entusiasmo, colocando a sacola sobre a mesa de centro. "Achei que você poderia gostar disso. São coisas úteis para bebês. Sabe como sou prática." Mariana, um pouco desconcertada, agradeceu enquanto espiava o conteúdo da sacola. Mamadeiras de última geração, roupas caras e uma caixa de brinquedos educativos. "Você é muito gentil, Helena, mas não precisava gastar tanto. Estou me organizando." "Não seja boba", Helena respondeu, sentando-se no sofá ao lado de Sofia e passando os dedos pelos cachos da menina. "Você tem o suficiente para se preocupar agora. É o mínimo que posso fazer." Mariana forçou um sorriso, tentando afastar a sensação de que havia algo errado. Helena sempre parecia estar estudando-a, seus olhos fixos em cada movimento, como se procurasse algum tipo de fraqueza. A conversa rapidamente mudou para os gêmeos, e Mariana percebeu o quanto Helena estava interessada em detalhes específicos. "Já pensou em como será quando eles nascerem? 2 recém-nascidos podem ser uma loucura. Vai precisar de muita ajuda." "Sim, será difícil", Mariana respondeu, tentando soar casual.
mas vou dar um jeito, como sempre fiz. Helena inclinou-se ligeiramente, apoiando os cotovelos nos joelhos, como se quisesse estreitar a distância entre elas. E você tem considerado todas as suas opções? Digo, existem formas de tornar as coisas mais fáceis, entende? Mariana franziu a testa, desconfiada. Que tipo de opções? Oh, nada demais, respondeu Helena, sua voz suave, mas seu tom carregava algo mais profundo. Apenas pensei que talvez, se precisasse de suporte extra, alguém com experiência poderia ajudar, cuidar dos bebês, de forma que você não precisasse carregar tanto peso. O desconforto de Mariana cresceu. Helena, eu agradeço sua preocupação, mas estou bem. Vou cuidar deles. Não importa o quão difícil seja, são meus filhos. Helena sorriu, mas havia algo rígido no gesto, como se tentasse mascarar sua frustração. Claro que vai, querida. Eu só quis dizer que estamos aqui, se precisar de algo. A conversa foi encerrada ali, mas quando Helena finalmente foi embora, Mariana sentiu um peso no peito que não conseguia explicar. Era como se aquela mulher estivesse tentando invadir sua vida de uma forma que ia além da amizade. Naquela noite, sozinha no quarto, Mariana refletiu sobre as interações recentes e não conseguiu ignorar a sensação de que havia algo mais nos gestos de Helena. Ela decidiu manter distância, mas isso seria mais fácil de desejar do que de realizar. Enquanto isso, Helena, de volta à mansão dos Almeida, estava mais determinada do que nunca. A reação de Mariana fora um revés, mas não o suficiente para abalar seu plano. Conversou com Miguel naquela mesma noite, enquanto ele tentava se concentrar em documentos de trabalho. Você não acha que seria perfeito? Ela perguntou abruptamente, interrompendo o silêncio da sala. Miguel suspirou, já prevendo o que estava por vir. Ele fechou o laptop e olhou para a esposa com cansaço. Helena, você precisa parar com isso. Está ultrapassando os limites. Essa mulher confia em você e você está manipulando essa confiança. Manipulando? Helena respondeu indignada. Eu estou tentando ajudar Miguel. Não vê que isso pode ser bom para todos nós? Ela está sobrecarregada. Não vou roubar nada dela. Só estou oferecendo uma alternativa. Alternativa? Ele repetiu incrédulo. Você está tentando convencer uma mulher grávida a abrir mão dos próprios filhos. Isso não é ajuda, Helena. Isso é crueldade. A discussão ficou mais acalorada, mas Helena recusava-se a ceder. Para ela, os gêmeos eram a única chance de preencher o vazio que a atormentava. Cada argumento de Miguel era rebatido com mais emoção, mais teimosia. Ele sabia que não poderia convencê-la a desistir. Dias depois, Helena voltou à casa de Mariana, mas, desta vez, foi ainda mais direta. Ela trouxe uma pasta com documentos, algo que deixou Mariana imediatamente em alerta. Helena colocou a pasta sobre a mesa e sorriu, como sempre, mas havia algo quase predatório em sua postura. Quero que pense com carinho sobre isso, disse Helena, abrindo a pasta. Sei que não pediu minha ajuda, mas não posso ficar de braços cruzados enquanto alguém que admiro tanto luta sozinha. Dentro da pasta, Mariana viu contratos, formulários e páginas de papel timbrado. Sua cabeça girou enquanto lia as primeiras linhas. Era um acordo de custódia. Helena estava propondo, de forma velada, que Mariana cedesse os gêmeos para ela e Miguel criarem. Mariana fechou a pasta abruptamente, a indignação queimando em sua garganta. O que é isso, Helena? Você acha que pode simplesmente aparecer aqui e comprar os meus filhos? Não, não é isso. Helena tentou justificar, erguendo as mãos como se quisesse acalmá-la. Eu só pensei que talvez você quisesse considerar uma alternativa melhor. Você ainda poderia vê-los. Não estou tirando nada de você. Está sim, Mariana respondeu com a voz trêmula de raiva. Está tentando roubar a única coisa que me resta. Como se atreve? Você é quem está sozinha e vazia, Helena, não eu.
Helena recuou com o impacto das palavras, mas sua expressão endureceu. Mariana a conduziu até a porta, fechando-a com firmeza antes que ela pudesse responder. Dentro do carro, Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Mas não era tristeza, era frustração. Ela sentia que estava tão perto, mas Mariana era mais resistente do que esperava. Para Helena, isso não era o fim. Era apenas mais um obstáculo que ela estava disposta a superar, custe o que custar. A porta foi fechada com força e Mariana encostou-se a ela, tentando recuperar o fôlego. Seu coração martelava no peito e as lágrimas começaram a escorrer antes que pudesse contê-las. O absurdo da situação parecia esmagador. Helena, aquela mulher que ela havia permitido entrar em sua vida, agora estava tentando tomar seus filhos. O simples pensamento fazia seu estômago revirar. Sofia, que estava brincando no quarto, ouviu o som da porta batendo e veio correndo, preocupada. "Mamãe, está tudo bem?" A voz de Sofia era suave, mas Mariana mal conseguiu responder. Ela se ajoelhou e abraçou a filha com força, sentindo um medo crescente. Aquilo não podia continuar. Helena havia cruzado um limite inaceitável. Enquanto isso, Helena dirigia de volta para casa com os olhos fixos na estrada, os dedos apertando o volante com tanta força que as juntas estavam brancas. O olhar de desprezo de Mariana, suas palavras afiadas, tudo ainda ecoava em sua mente. Ela sentia uma mistura de humilhação e raiva, mas também algo mais profundo, uma obsessão que não podia controlar. Na cabeça de Helena, Mariana estava sendo irracional, incapaz de enxergar a verdade. Para Helena, os gêmeos pertenciam a ela. Ela precisava deles, mais do que Mariana podia imaginar. Ao chegar em casa, Helena encontrou Miguel no escritório. Ele olhou para ela com uma mistura de preocupação e cansaço. "Onde você estava?" perguntou, embora soubesse a resposta. "Estava tentando consertar as coisas, Miguel. Mas ela não quer ouvir. Mariana está sendo egoísta." A voz de Helena era carregada de frustração e lágrimas. "Ela não entende que estou tentando ajudá-la. Isso não é só sobre mim, é sobre aqueles bebês. Eles terão uma vida muito melhor conosco." Miguel se levantou lentamente, passando as mãos pelo rosto. "Helena, você precisa parar. Está indo longe demais. Não vê o que isso está fazendo com você? Está destruindo você, destruindo a gente." Helena balançou a cabeça como se quisesse afastar as palavras de Miguel. "Destruindo? Não! Eu estou tentando nos salvar, Miguel. Você não entende. Esses bebês são nossa única chance. Não vou desistir." "Diz, Helena," Miguel disse com firmeza, aproximando-se, "isso já passou do limite. Você não pode forçar Mariana a abrir mão dos filhos dela. Eles são dela, não nossos." As palavras de Miguel eram um golpe, mas Helena se recusava a ceder. Ela se afastou, encarando-o com uma determinação quase assustadora. "Se você não consegue entender, então não tente me impedir." Nos dias seguintes, Mariana fez tudo o que pôde para cortar qualquer contato com Helena. Não atendia suas ligações, ignorava mensagens e recusava suas visitas. Helena, no entanto, não desistiu. Começou a aparecer em lugares que sabia que Mariana frequentava: o mercadinho do bairro, a pracinha onde Sofia brincava, até mesmo na saída do hospital onde Mariana trabalhava. A perseguição era sutil, mas constante, como uma sombra que Mariana não conseguia evitar. Uma noite, Mariana decidiu que precisava de ajuda. Pegou o telefone e ligou para sua melhor amiga, Ana Lúcia, uma advogada especializada em casos de família. Quando Ana atendeu, Mariana mal conseguiu conter as lágrimas enquanto explicava tudo o que havia acontecido. As visitas insistentes, os presentes, a proposta absurda de custódia. "Isso é inaceitável, Mariana. Você precisa colocar um ponto final nisso imediatamente", disse Ana com firmeza. "Se ela continuar, podemos entrar com uma ordem de restrição."
Ninguém tem o direito de invadir sua vida assim. Mariana sentiu uma pontada de alívio ao ouvir as palavras da amiga. Finalmente, parecia haver uma solução, mas ao mesmo tempo sentiu medo. Sabia que enfrentar Helena poderia desencadear algo ainda mais grave. No dia seguinte, Ana foi até a casa de Mariana para ajudá-la a preparar os documentos necessários. Enquanto conversavam na sala, Sofia brincava no tapete com seus brinquedos. Mariana finalmente sentia que estava recuperando o controle de sua vida, mas a tranquilidade foi interrompida por uma batida na porta. Mariana e Ana trocaram olhares apreensivos. Quando Mariana abriu a porta, encontrou Helena parada ali, com uma expressão desesperada. Antes que Mariana pudesse dizer qualquer coisa, Helena entrou abruptamente, os olhos passando de Mariana para Ana e depois para Sofia, que olhava a cena com curiosidade. Helena, você não pode simplesmente entrar assim, disse Mariana, tentando manter a calma. Ana levantou-se imediatamente, posicionando-se ao lado de Mariana. Eu só preciso falar com você, Helena implorou, ignorando a presença de Ana. Por favor, Mariana, só me escute. Você já disse tudo o que precisava dizer, respondeu Mariana, cruzando os braços. E eu já disse que não estou interessada. Agora, por favor, saia. Helena parecia à beira do colapso. Seus olhos estavam vermelhos e suas mãos tremiam enquanto segurava algo que parecia ser uma carta. Você não entende, disse ela, a voz quebrando. Eu não posso voltar para casa sem fazer isso dar certo. Eu perdi tudo. Perdi a chance de ser mãe. Perdi o que me restava de esperança. Esses bebês, eles são minha única chance de ser feliz. Ana Lúcia interveio, a voz firme. Helena, isso é assédio. Você não tem o direito de estar aqui. Vou pedir que saia agora, ou serei obrigada a chamar a polícia. Helena olhou para Ana com desprezo, mas finalmente recuou. Antes de sair, virou-se para Mariana uma última vez, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Você não entende o que está fazendo comigo, murmurou, mas vai entender. Um dia vai entender. Assim que Helena saiu, Mariana desabou no sofá, sentindo como se tivesse acabado de escapar de algo terrível. Ana a abraçou, prometendo que cuidaria de tudo. Mas no fundo, Mariana sabia que Helena não desistiria tão facilmente. Do lado de fora, Helena entrou em seu carro tremendo de raiva e humilhação. As palavras de Ana ecoavam em sua mente. Isso é assédio. Helena não via assim. Para ela, aquilo era amor, dedicação. Ela estava lutando pelo que era seu por direito. E naquele momento, algo dentro dela mudou. A determinação deu lugar a uma obsessão ainda mais sombria. Se Mariana não queria colaborar, Helena encontraria outra maneira de conseguir o que queria. Naquela noite, Helena chegou em casa abatida, o peso dos últimos acontecimentos refletido em cada passo hesitante que dava. Miguel a esperava na sala, sentado no sofá com uma expressão de preocupação genuína. Ele sabia que algo precisava mudar e sabia que precisava agir antes que a situação piorasse. Helena jogou a bolsa no chão e caiu no sofá ao lado dele, cobrindo o rosto com as mãos. Pela primeira vez em semanas, ela não parecia disposta a lutar. Helena, Miguel começou, sua voz suave, mas firme. Eu não posso assistir você se destruir assim. Eu sei que você está sofrendo. Sei que é difícil aceitar, mas você precisa de ajuda. Ela olhou para ele, as lágrimas correndo silenciosamente pelo rosto. Você acha que eu sou louca, não é? Que perdi o controle completamente. Não acho que você é louca, ele respondeu, aproximando-se e pegando suas mãos. Eu acho que você está machucada. E sim, acho que perdeu o controle. Mas isso não significa que você não pode encontrar um caminho para sair disso. Helena desviou o olhar, o orgulho e a vulnerabilidade travando uma batalha dentro dela. Por fim, ela suspirou, derrotada. Eu só queria tanto. Queria ser mãe, Miguel. Queria que nós tivéssemos uma família.
E parecia que com aqueles bebês finalmente havia uma chance. Eu sei, ele disse, apertando as mãos dela. Mas essa obsessão está te consumindo, está nos consumindo, e eu não vou deixar você carregar isso sozinha. Por favor, deixe-me te ajudar. Após uma longa pausa, Helena finalmente assentiu. O que você quer que eu faça? Na manhã seguinte, Miguel agendou uma consulta com um psicólogo especializado em luto e traumas familiares. Helena, hesitante, concordou em ir. A primeira sessão foi difícil. Ela passou a maior parte do tempo em silêncio, com os braços cruzados, como se estivesse se protegendo. No entanto, ao longo da conversa, algo começou a se abrir dentro dela. A terapeuta, uma mulher calma e paciente chamada Doutora Clara Moura, encorajou Helena a falar sobre suas emoções mais profundas, sobre o vazio que sentia desde que descobrira que não podia ter filhos. Eu me sinto incompleta, Helena confessou com a voz tremendo, como se tudo o que fiz na vida fosse em vão. Construí uma carreira, uma vida com meu marido, mas no final não consigo fazer a única coisa que realmente importa para mim. Doutora Clara assentiu, sua expressão compreensiva. É normal sentir isso, Helena. Perder a possibilidade de ter filhos pode ser devastador. Mas você precisa se perguntar, o que realmente significa ser mãe? Será que é apenas gerar uma vida ou é algo mais profundo? Algo que pode existir de outras formas? As palavras da terapeuta ficaram com Helena nos dias que se seguiram. A princípio, ela resistiu à ideia de enxergar tudo por outra perspectiva, mas, aos poucos, começou a considerar a possibilidade. Miguel, por sua vez, permaneceu ao seu lado em cada etapa do processo, encorajando-a e lembrando-a de que, mesmo sem filhos, ainda tinham um ao outro. Helena passou a canalizar sua energia de forma diferente. Em vez de continuar obcecada pelos filhos de Mariana, voltou sua atenção para iniciativas sociais voltadas a crianças em situação de vulnerabilidade. Começou a trabalhar como voluntária em abrigos e instituições de adoção na região de Salvador, ouvindo histórias de pequenos que buscavam um lar. Cada história tocava uma parte sensível de sua alma e, ao mesmo tempo, curava outra. Enquanto isso, Mariana enfim começou a respirar com tranquilidade. Desde o último confronto, Helena havia sumido de sua vida e o silêncio era um bálsamo. Ana Lúcia ajudou a formalizar uma medida legal para impedir qualquer reaproximação, embora Mariana desejasse que jamais precisasse utilizá-la. Semanas depois, Helena fez algo que Miguel não esperava. Pediu para encontrar Mariana. Quando ele hesitou, ela explicou que queria pedir desculpas. Preciso encerrar isso do jeito certo, disse. Não quero carregar essa culpa comigo. Com relutância, Miguel concordou, mas insistiu em acompanhá-la. Mariana, ao receber o pedido, sentiu o estômago revirar, mas Ana Lúcia a encorajou a ouvir. Se for sincera, pode ser bom para você também, disse. Marcaram o encontro em uma cafeteria discreta no bairro da Graça, longe do burburinho da cidade. Helena chegou com Miguel, que manteve uma presença serena e protetora ao seu lado. Mariana, com uma xícara de chá nas mãos, parecia cautelosa, mas receptiva. Obrigada por ter vindo, começou Helena, a voz mais suave do que Mariana lembrava. Eu queria pedir desculpas, por tudo. Perdi o controle. Deixei meu sofrimento me cegar e acabei te machucando. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos, observando-a com cuidado. Por fim, assentiu lentamente. Foi muito difícil. Eu confiei em você, Helena, e me senti traída. Mas entendo que você estava lidando com sua dor. Helena engoliu em seco, tomada por um misto de vergonha e alívio. Eu nunca quis te ferir. Sei que é tarde para dizer isso, mas espero que um dia você possa me perdoar. Mariana não respondeu de imediato. Ainda havia muito para processar, mas no fundo sabia que guardar ressentimentos só a machucaria. Eu aceito suas desculpas, disse, finalmente.
Mas quero deixar claro, minha família é minha prioridade. Não posso permitir mais interferências. Eu entendo, respondeu Helena com sinceridade. Prometo que não haverá mais nada disso. E se um dia precisar de algo, estarei aqui, mas de forma saudável. O tempo seguiu seu curso e Mariana voltou à sua rotina com mais serenidade. Os gêmeos nasceram fortes e ela se dedicou com todo o coração a ser a melhor mãe que podia, enquanto Sofia assumia com doçura o papel de irmã mais velha. Helena, por sua vez, aprofundava seu processo de cura. Mergulhou nas ações sociais e, junto de Miguel, passou a considerar a possibilidade de adoção. O caminho foi doloroso, mas ambas encontraram formas de seguir em frente. As feridas abertas começaram a cicatrizar, dando espaço para uma história de superação, aprendizado e um entendimento mais profundo sobre o que realmente significa amar e deixar ir. Helena havia se reencontrado. Após anos afundada em dor e incertezas, renasceu como uma mulher cheia de propósito. O vazio que antes a dilacerava foi substituído por um senso de missão. Nos projetos que liderava em comunidades carentes de Salvador, o riso das crianças enchia os salões, de maneira que Helena jamais havia imaginado. Para os pequenos que frequentavam o abrigo onde ela atuava, Helena era mais do que uma voluntária. Era uma figura materna, alguém que oferecia afeto, orientação e colo. Os desafios que antes pareciam insuperáveis tornaram-se as colunas da sua resiliência. Ela se sentia viva, renovada pela conexão com tantas vidas que também buscavam acolhimento. E as crianças a amavam. Pais e responsáveis viam em Helena um exemplo de compaixão. Ela era uma mulher que, mesmo tendo perdido tanto, se recusava a deixar de amar. Miguel, por sua vez, sentia um orgulho imenso da esposa. Observava com admiração sua dedicação, a forma como transformara dor em potência. As sombras da obsessão e da mágoa haviam desaparecido, dando lugar a uma luz genuína que parecia envolver todos ao seu redor. Sabia, no fundo, que ela finalmente estava em paz. E isso fazia seu amor por ela florescer ainda mais. Numa noite calma, Helena estava sentada na sala, revisando os detalhes de um evento beneficente que organizava. Uma campanha para financiar programas de mentoria com adolescentes em situação de risco. Miguel, no escritório ao lado, lia relatórios quando o celular de Helena vibrou. Ela o pegou com naturalidade, mas seu coração disparou ao ver o nome de Mariana na tela. Embora mantivessem uma relação respeitosa, não era comum Mariana ligar àquela hora. "Alô, Mariana?", disse Helena, já de pé. "Tá tudo bem?" Do outro lado da linha, o silêncio era quase ensurdecedor. Então, uma voz trêmula, quase um sussurro, atravessou o telefone. "Helena." A pausa que se seguiu fez Helena prender a respiração. Havia algo errado. Mariana nunca soava tão vulnerável. Helena segurou o telefone com mais força, a preocupação aumentando a cada segundo. "Mariana, o que aconteceu?", perguntou agora com urgência. "Você está bem? É sobre as crianças?" "Eu preciso de você", disse Mariana finalmente, mas a frase saiu entrecortada, quase sufocada por um soluço. "Por favor, venha até aqui. É importante." O coração de Helena disparou. O tom de Mariana era de desespero, algo que ela jamais ouvira antes. Mariana era forte, resiliente, enfrentava o mundo com firmeza. Para ela pedir ajuda daquela forma, Helena sabia que algo muito sério estava acontecendo. "Mariana, por favor, me diz o que houve", insistiu, a voz tomada por preocupação. "Está tudo bem com os bebês? Com a Sofia?" "Eles estão bem", respondeu Mariana, mas sua voz tremia ainda mais. Outra coisa. Por favor, Helena, venha. Eu preciso de você, agora." Antes que Helena pudesse fazer mais perguntas, a ligação foi encerrada abruptamente. O silêncio que se seguiu parecia ter peso. Helena ficou olhando para o telefone, tentando entender o que acabara de acontecer.
Sabia, no fundo, que Mariana não faria um pedido desses sem um motivo muito grave. Sem perder tempo, pegou sua bolsa e foi até o escritório, onde Miguel estava revisando alguns papéis. Assim que ela entrou, ele notou a expressão em seu rosto e levantou-se imediatamente. "Foi a Mariana", disse Helena com a voz apressada. "Tem algo errado. Ela parecia desesperada. Pediu que eu fosse até lá imediatamente." Miguel ficou sério. "Quer que eu vá com você?" "Não", respondeu ela com firmeza, mas sem arrogância. "Acho que é algo que ela só quer dividir comigo, mas me dá uma hora. Se eu não te mandar nenhuma mensagem até lá, me liga." Miguel assentiu, visivelmente preocupado. "Tudo bem, mas por favor, tome cuidado, Helena, e me avisa se qualquer coisa acontecer." Ela tentou sorrir, como quem queria dizer que tudo ficaria bem, mas nem ela mesma acreditava nisso. O trajeto até a casa de Mariana, no bairro de Brotas, pareceu interminável. Dirigiu em silêncio, com os olhos fixos na estrada e os pensamentos embaralhados. As palavras de Mariana martelavam em sua mente. O que poderia ser tão urgente? E por que, entre tantas pessoas, ela havia escolhido ligar para ela? Quando finalmente estacionou o carro em frente à casa modesta de Mariana, notou que havia algo estranho. A rua estava silenciosa demais. Apenas uma luz fraca vinha da sala e nenhuma movimentação podia ser vista pelas janelas. Um calafrio percorreu sua espinha, mas ela respirou fundo e saiu do carro. Caminhou até a porta com o coração disparado. Cada passo parecia mais pesado. Quando bateu, o som ecoou forte na noite calma. Foram necessários alguns segundos antes que Mariana abrisse a porta. Quando o fez, Helena ficou imediatamente alarmada. Mariana estava pálida, os olhos vermelhos e inchados como se tivesse chorado por horas. Vestia um roupão simples e suas mãos tremiam levemente ao segurar a maçaneta. Não disse uma palavra. Apenas olhou para Helena com uma expressão que era ao mesmo tempo de alívio e desespero. "Mariana", começou Helena, sua voz baixa e carregada de cuidado. "O que aconteceu? Você está bem?" Mariana abriu completamente a porta e fez um gesto para que ela entrasse. Sem dizer nada, fechou a porta atrás de Helena e caminhou lentamente em direção à sala. Helena a seguiu, sentindo o silêncio pesar sobre seus ombros como uma tempestade prestes a cair. A sala estava em ordem, mas havia algo denso no ar. Helena sentia como se estivesse entrando em um lugar onde a tristeza morava. Mariana se sentou no sofá, os ombros curvados, e passou as mãos pelo rosto, como se estivesse tentando conter tudo o que estava prestes a sair. Helena sentou-se ao seu lado, respeitando o silêncio. Sabia que forçar qualquer palavra seria inútil. Esperou. Quando Mariana finalmente levantou os olhos, Helena viu neles uma dor que jamais havia testemunhado. Era como se toda a força daquela mulher tivesse sido drenada de uma vez. "Obrigada por ter vindo", disse Mariana, a voz fraca e entrecortada. "Eu não sabia para quem ligar." O coração de Helena se apertou. Ela estendeu a mão e segurou a de Mariana, apertando com ternura. "Eu estou aqui. Você pode me contar, seja o que for." Mariana respirou fundo, tentando manter-se firme, mas as lágrimas voltaram a escorrer antes mesmo que pudesse falar. Helena sentiu que o que estava por vir mudaria tudo. E ainda assim, ficou. "Mari, fala comigo. Eu tô aqui", insistiu Helena, com suavidade, mas firmeza. "Você não tá sozinha." Mariana entrelaçou os dedos, tentando conter o tremor das mãos. Olhou para o chão como se procurasse as palavras lá, e quando falou, sua voz era um sussurro de dor. "Eu fui ao médico", começou com a voz embargada. "Estava me sentindo esgotada. Achei que era só cansaço. 3 filhos, noites mal dormidas. Achei que precisava só de um tempo." Helena assentiu, incentivando-a sem interromper. Mariana respirou fundo e, ao continuar, as palavras pareciam pesar toneladas. Mas não era isso. Eles pediram exames, muitos. E então,
Ela fez uma pausa, apertando as mãos de Helena com mais força. Eles encontraram uma massa no estômago. É câncer, Helena. E já está avançado. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. As palavras de Mariana soaram como facas afiadas cortando o ar. Levou a mão à boca, tentando conter o choro. Meu Deus, Mariana! Mariana soltou uma risada amarga, triste, como quem já não sabe se ri ou chora. Sabe qual foi a primeira coisa que pensei? Meus filhos. O que vai ser deles se eu não conseguir vencer isso? Helena sentiu o coração apertar. Não fala assim. A gente vai lutar, juntas. Eu vou te ajudar, Mari. Não importa o que aconteça. Eu quero acreditar nisso, sussurrou Mariana. Mas o médico foi direto. Ele falou de químio, de cirurgia, mas também disse que pode ser tarde e eu não posso deixar meus filhos. A Sofia ainda é uma criança. Os gêmeos, eles não vão nem lembrar de mim. Ela não conseguiu terminar. Desabou. E Helena a puxou para um abraço, forte e cheio de tudo o que palavras não conseguiam dizer. As duas choraram juntas, o medo, o desespero e a dor, misturados com um laço de humanidade que não precisava de explicação. Você não está sozinha, Mariana, disse Helena, sua voz embargada, mas cheia de verdade. Eu estou aqui, e vou estar aqui em cada passo. Vamos achar os melhores médicos, os melhores tratamentos. Eu juro, você não vai passar por isso sozinha. Mariana soluçou, afastando-se um pouco para encarar os olhos dela. Por que você está fazendo isso por mim? Depois de tudo que eu vivi com você, depois de tudo... Helena enxugou as lágrimas do rosto dela com os dedos. Porque eu me importo. Porque você é minha amiga. E por que, Mariana? Eu sei o que é se sentir perdida, sem ter a quem recorrer. Eu não vou deixar você sentir isso nunca mais. Mariana tentou sorrir, mas a dor e o medo ainda estavam estampados em seu rosto. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Helena apertou suas mãos com firmeza, a voz embargada, mas decidida. Você não precisa agradecer. Só me deixa ajudar, por favor. No dia seguinte, Helena começou a agir. A primeira coisa que fez foi ligar para Miguel, ainda com o coração apertado. Contou tudo, com a voz carregada de urgência. Quando terminou, Miguel respondeu sem hesitar. Use o que for preciso. Faça tudo o que puder por ela. Com o apoio do marido, Helena começou a se mover. Ligou para clínicas oncológicas em Salvador, buscou contatos em hospitais particulares, marcou consultas com especialistas. Usou toda a influência que tinha e cada ligação era feita com o máximo de cuidado. Sabia que não havia tempo a perder. Mariana, inicialmente hesitante, acabou cedendo. Sua resistência era mistura de orgulho e medo, mas Helena não deu espaço para negativas. No dia da primeira consulta, Mariana estava visivelmente abalada. Suas mãos tremiam ao preencher a papelada na recepção, e Helena estava ali, ao seu lado, firme. Estamos aqui, sussurrou, e vamos enfrentar isso juntas. Dentro do consultório, o médico foi direto, mas atencioso. Explicou que o câncer era agressivo e já havia se espalhado. O tratamento seria intenso, quimioterapia, talvez cirurgia. Era uma batalha. Mariana ouvia tudo em silêncio, segurando com força a mão de Helena. Quando o médico terminou, ela murmurou. Então, ainda há uma chance? Sim, respondeu o médico. Mas é uma guerra. Você vai precisar de força e de muito apoio. Mariana virou o olhar para Helena, que respondeu com um sorriso firme. Você tem isso, e muito mais. Nós vamos passar por isso. Começou então uma nova rotina. A cada sessão de quimioterapia, lá estava Helena, segurando sua mão. Nos dias em que Mariana não conseguia sair da cama, Helena estava ali. Nos momentos de choro e medo, quando a dor era maior que tudo, era nos braços de Helena que ela desabava. Ela não a abandonou, nem por um segundo. A doença era cruel, mas entre cada lágrima crescia algo diferente entre elas. Helena deixou de ser apenas uma amiga.
tornara-se o alicerce da vida de Mariana. Sophie, sempre observadora, perguntava por que a mãe estava sempre cansada. Mariana explicava como podia, com Helena ao lado, suavizando o peso da realidade. Os gêmeos, ainda pequenos, não compreendiam, mas sorriam sempre que viam Helena, como se já soubessem que ela era parte da família. Helena sentia o peso da responsabilidade todos os dias, mas também descobria uma força que nem sabia possuir. Ver Mariana lutar, resistir, sobreviver, isso acendia algo nela. Cada sofrimento compartilhado era também uma semente de amor. E Helena sabia, enquanto Mariana estivesse disposta a lutar, ela estaria ali. Os dias eram duros. Helena dormia pouco, passava noites buscando especialistas, tratamentos alternativos, contatos. Garantia que a casa de Mariana estivesse abastecida, que as crianças estivessem alimentadas, cuidadas, acolhidas. Sophie crescia rápido, compreendendo mais do que deveria. Os gêmeos estavam sempre nos braços de Helena, como se nela sentissem a presença da mãe quando Mariana estava fraca demais para segurá-los. Mariana resistia. Suportava dores, febres, vômitos. Era uma guerreira. Mas mesmo com os melhores médicos, os cuidados e o amor incondicional ao seu redor, a doença avançava. A fragilidade se tornava impossível de ignorar. Sua pele estava fina, seu olhar mais apagado, os passos lentos, a energia quase ausente. Numa noite abafada, enquanto os gêmeos dormiam e Sophie estava no quarto lendo um livro que Helena trouxera, Mariana chamou a amiga para sentar ao seu lado. Estava deitada, envolta em um cobertor que Helena comprara em uma feira de artesanato do Pelourinho. Macio, leve, azul como o mar. Havia nos olhos de Mariana algo que doeu mais do que qualquer palavra. Não era medo, era aceitação. Helena sentou ao lado, segurou suas mãos frias e tentou conter as lágrimas. Ela sabia o que aquele olhar significava, mesmo sem precisar ouvir. Sabia que Mariana estava pronta para dizer coisas que nenhuma mãe queria precisar dizer, mas ela ficou ali, firme, forte, como prometera. Helena, começou Mariana, com a voz suave mas firme, eu preciso que você escute o que vou dizer. Não fuja disso, por favor. Helena balançou a cabeça, o coração apertado. Mariana, não fala assim. Você ainda tem tempo. A gente vai encontrar uma saída, eu prometo. Eu não vou desistir. Mariana sorriu com tristeza, um sorriso calmo, mas cheio de amor. Eu sei que você não vai desistir. Você nunca desiste, e é por isso que confiei em você. Mas acho que meu corpo está tentando me dizer outra coisa. Eu sinto que talvez meu tempo esteja acabando. E, Helena, eu preciso saber que você vai estar aqui por eles. Helena tentou responder, mas Mariana apertou suas mãos com uma força surpreendente. A Sofia e os gêmeos precisam de alguém como você, alguém que os ame sem medida, que lute por eles. Eu sei que é um pedido enorme, mas por favor, me promete que você vai ser essa pessoa. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Helena. Ela queria negar, dizer que não seria necessário, que Mariana superaria tudo isso, mas no fundo, ela sabia. Eu prometo, sussurrou, a voz falhando com a emoção. Eu prometo que estarei aqui por eles, sempre. Mariana fechou os olhos, respirando com mais tranquilidade do que em muitos dias. Obrigada, Helena. Você não imagina o quanto isso significa para mim. Nos dias seguintes, Helena se tornou ainda mais presente. Cuidava de tudo com dedicação redobrada. Mariana já quase não comia, dormia longas horas e só falava quando necessário. Quando ela finalmente teve forças para escrever uma carta para cada um dos filhos, Helena entendeu que o fim estava próximo. A carta para Sofia era extensa, cheia de carinho e conselhos para a vida. As dos gêmeos, curtas, mas repletas de amor. Helena estava ao seu lado durante cada palavra, segurando sua mão quando ela não conseguia mais escrever. Na manhã em que Mariana partiu,
Helena estava com ela. Ela segurou sua mão como prometera e sussurrou palavras de amor até o último suspiro. Quando tudo terminou, o silêncio na casa foi absoluto. Helena olhou para o rosto sereno de Mariana e sentiu um buraco imenso abrir-se em seu peito. Ela havia prometido ser forte, mas naquele momento tudo parecia desmoronar. O velório foi um mar de dor. Sofia, vestida de preto, segurava firme a mão de Helena, como se tivesse medo que ela também fosse partir. Os gêmeos estavam nos braços de Miguel, que fazia o possível para ajudar. Amigos, vizinhos e colegas de trabalho passaram pela capela, deixando suas palavras de conforto a Helena, agora responsável por 3 crianças. Depois do enterro, Helena sentiu o peso de sua promessa. Ela era tudo o que aquelas crianças tinham. Apesar da confiança que Mariana depositara nela, a culpa a consumia. Será que havia feito o suficiente? Teria deixado passar alguma chance de cura? Poderia ter feito mais? Foi Miguel quem sugeriu que ela voltasse à terapia. Helena sabia que não conseguiria enfrentar tudo aquilo sozinha. Durante as sessões, deixou tudo sair. O medo, a dúvida, a dor, a culpa. Eu falhei com ela, disse entre lágrimas. Prometi que cuidaria dela, mas não consegui. Agora restam essas crianças, e eu não sei se sou forte o bastante para isso. A psicóloga, doutora Clara Moura, escutou com atenção. Quando Helena terminou, ela respondeu com a voz calma de sempre. Helena, você não falhou. Você esteve com ela até o fim. Mariana confiou em você para o que ela tinha de mais precioso. Isso não é um peso, é uma honra, um presente. As palavras da terapeuta ficaram ecoando em sua mente por dias. Aos poucos, Helena começou a entender que a ligação dela com Mariana era maior do que o que haviam vivido. As crianças não eram um fardo. Eram a continuidade do amor da amiga. Uma forma de mantê-la viva, todos os dias. E assim, Helena passou a ver sua missão não como um fim, mas como um novo começo. Ela não só cuidaria de Sofia e dos gêmeos, ela os amaria como se fossem seus. Não por culpa, mas por amor. Pelo amor que Mariana deixou. Pelo amor que ela mesma aprendeu a sentir. E, acima de tudo, por aquela promessa que jamais quebraria. Conforme o tempo passava, Helena começou a se sentir menos culpada e mais grata. Sofia e os gêmeos trouxeram uma nova luz para sua vida. Uma luz que ela jamais imaginou que poderia voltar a sentir. Cada sorriso, cada risada era um lembrete vivo do novo propósito que encontrara. A dor da perda ainda estava ali, mas em vez de pesar sobre seus ombros, agora parecia guiá-la, inspirando-a a ser a melhor mãe possível para as crianças que Mariana amara com tanta intensidade. Helena transformou sua casa em um verdadeiro lar, cheio de carinho, segurança e alegria. Sofia floresceu sob seus cuidados, tornando-se uma menina confiante, amorosa e curiosa. Os gêmeos cresceram cercados por afeto, e Helena se dedicava com afinco para garantir que não lhes faltasse nada, nem material, nem emocional. Mais do que cumprir uma promessa, ela encontrou paz. Sabia no fundo do coração que Mariana estaria orgulhosa. Sabia que, mesmo não tendo conseguido salvá-la, cumprira a promessa mais importante de todas. E, finalmente, se permitiu sentir-se abençoada por fazer parte da família que o destino, de forma inesperada e dolorosa, lhe dera. Naquela tarde, Helena estava no quintal, sob o céu alaranjado do fim do dia, enquanto os gêmeos corriam e brincavam na grama e Sofia balançava lentamente sob uma mangueira florida. Era uma cena tranquila, cheia de vida, mas que carregava um peso invisível. Mariana havia partido havia 1 ano, e não havia um único dia em que Helena não pensasse nela. Ainda assim, aquele era o legado de sua amiga, um legado que agora ela tinha o privilégio e a responsabilidade de preservar. Os gêmeos riam, correndo em círculos, e Sofia chamou do balanço animada. "Tia Helena, olha, tô conseguindo sozinha!"
Ela empurrava as pernas no ar com determinação, ganhando altura. Helena sorriu, o coração aquecido e os olhos marejados. Mariana deveria estar ali para ver aquilo, para viver aquilo. Helena enxugou discretamente as lágrimas antes que as crianças percebessem. Ao anoitecer, depois de dar banho nos gêmeos e colocá-los para dormir, Sofia apareceu na porta do quarto de Helena com um envelope nas mãos. Era uma das cartas que Mariana havia escrito antes de partir. Aquela era endereçada à filha mais velha. "Acho que tô pronta para ler", disse Sofia baixinho. Helena parou o que estava fazendo, sentou-se na cama e estendeu a mão. Sofia lhe entregou a carta e Helena a abriu com cuidado. Respirou fundo e começou a ler. "Minha querida Sofia", Helena leu, a voz embargada. "Se você está lendo isso, é porque não estou mais aí com você. Queria poder te abraçar agora e dizer que vai ficar tudo bem. Mas mesmo longe, meu amor, eu nunca vou deixar de te amar. Você é uma menina maravilhosa, forte, inteligente, carinhosa. Nunca se esqueça disso." Sofia começou a chorar silenciosamente e Helena a puxou para um abraço apertado. "E quero que você saiba que você não está sozinha. Eu escolhi a Helena porque sabia que ela seria capaz de te amar e proteger, como eu faria. Confie nela, Sofia. Ela vai estar com você e com seus irmãos sempre. E sempre que você olhar para o céu e vir uma estrela brilhar, lembre-se, é a mamãe sorrindo para você." Quando a leitura terminou, o quarto mergulhou em um silêncio denso. Sofia olhou para Helena com lágrimas no rosto. "Eu sinto tanta falta dela." "Eu também, meu amor", respondeu Helena, segurando-a com ternura. "Mas sabe o que eu acho? Acho que ela está muito orgulhosa de você e olha por nós todos os dias." Naquela noite, Helena foi para o próprio quarto e sentou-se na cama, com uma foto de Mariana nas mãos. As lágrimas vieram, quentes, silenciosas. Olhava para o rosto da amiga e sussurrava para o vazio. "Mariana, espero estar fazendo o que você queria. Espero estar sendo tudo o que eles precisam. E queria tanto que você estivesse aqui para ver como eles estão lindos. Eles têm tanto de você." Mas junto da dor, havia algo novo. Não era apenas tristeza, era gratidão. Por tudo o que Mariana deixara. Pelos filhos. Pela chance de Helena redescobrir o amor. Na manhã seguinte, com o sol nascendo e banhando a cozinha em tons dourados, Helena preparou o café da manhã e chamou as crianças para a mesa. Sofia apareceu com um sorriso. Os gêmeos vieram atrás, trocando empurrões leves e risadas. O caos matinal era reconfortante. A vida pulsava. Antes de servir, Helena parou e disse: "Hoje vamos fazer um pedido especial antes de comer. Um pedido em memória da mamãe de vocês, porque foi ela quem nos fez uma família." Sofia fechou os olhos. Os gêmeos, ainda imitando a irmã, fizeram o mesmo. Helena também. Seu pedido era simples, profundo, que ela fosse forte o suficiente para seguir honrando a promessa feita. Que continuasse sendo o porto seguro que aquelas crianças precisavam. As risadas tomaram a sala, e pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu que não estava apenas sobrevivendo. Ela estava vivendo. E sabia, com absoluta certeza, que Mariana também vivia. Em cada gesto, cada carinho, cada história. Dentro delas. Para sempre. E você? Já parou para pensar em como mesmo as situações mais difíceis podem nos revelar um propósito maior? A história de Helena e Mariana nos mostra que o amor pode transformar a dor em algo extraordinário e que a conexão humana é capaz de mudar vidas. Deixe nos comentários sua nota de 0 a 10. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber nossas histórias em primeira mão e veja também essa história emocionante que aparece na tela.